O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum, contemplando a lista da escolha dos 12 apóstolos e, ao mesmo tempo, o envio missionário para irem testemunhar o reino de Deus e realizar as mudanças necessárias para que, de fato, Deus pudesse ser conhecido e amado por Israel. Vejam que quando a gente olha esse chamado, nós vemos que o pano de fundo, o que antecede o convite ao grupo dos 12, é exatamente o sentimento de Cristo de compaixão. Nós ouvimos no início do Evangelho que Jesus, vendo as multidões, vendo o sofrimento das pessoas, vendo o que de fato elas entendiam de Deus, ele encheu-se de compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como que ovelhas sem pastor. Se fôssemos traduzir para hoje, como cães sem dono. É um pouco isso que nós temos que começar a notar no chamado discipular. Jesus chama para que os discípulos assumam uma missão a partir do seu sentimento de compaixão. Para isso, a gente precisa entender qual era o pano de fundo
que tanto incomodava Jesus e porque ele achava que de fato a multidão sofria e era como que ovelhas sem pastor. Vejam que naquele tempo o rigorismo religioso, o legalismo, o excesso de lei de pureza que pregava muita demanda de pureza fora da pessoa e não dentro dela, acabava castigando e amaldiçoando um tanto de gente. Vejam que qualquer pessoa que nascesse doente, cega, surda, enfim, paralítica, muca, ela era alguém que era tida como maldita, como amaldiçoado, como alguém que não tinha nenhum afeto da parte de Deus. Imaginem um leproso. O leproso, além de tudo isso, ele era expulso da cidade, ia morar em cavernas, e cada vez que uma pessoa dita normal se aproximava, tinha que tocar um sino e dizer: aqui tem um maldito, aqui tem um leproso, aqui tem um doente. Imagine como, na verdade, esse peso em cima das pessoas era grande. Imaginar-se pecador e impuro por conta de uma doença, por conta de uma ausência de Deus e uma figura de Deus vingador, punidor, bravo, um Deus que mandava pestes e pragas para condenar a humanidade. Jesus olha aquilo e diz assim: não, o Pai não é assim. O Pai, Ele ama, Ele é cheio de ternura, então Ele sente compaixão. A compaixão, ela tem a sua raiz no hebraico, numa palavra que quer dizer ventre. Vejam, a compaixão é sentir por dentro o sofrimento do outro. Muito próximo ao sentimento de uma mãe, quando um filho está doente, quando um filho não está bem, ela não só sofre, como sente a dor daquele filho que foi gerado dentro do ventre materno. A compaixão é comparada a isso, é uma dor que se sente por dentro. Então Jesus sofria por ver tudo aquilo que as pessoas sentiam diante de Deus. E aí então ele resolve chamar um grupo de 12. Esses 12, eles têm um número simbólico. O número 12 na Bíblia significa povo de Deus. Assim como Moisés, como ouvimos na primeira leitura, reintegrou o povo, devolveu a terra prometida, ajudou que lá, em seguida Josué dividisse em 12 tribos. Essas 12 tribos de Israel é o símbolo do povo de Deus. Quando Jesus chama 12 apóstolos para educar de perto, para transmitir alguns elementos que só os 12 receberam, é exatamente para configurar esse novo povo de Deus. Um novo povo de Deus agora, que deve, a partir do anúncio do reino de Deus, a partir da apresentação da misericórdia, a partir do sentimento de Cristo de compaixão, deve educar as multidões para uma experiência nova de Deus. Por isso, ao chamar os 12, ele imediatamente diz: eu vou dar autoridade para vocês expulsar espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Vejam que nessa lista, o primeiro nome, em outras listas, os outros evangelistas também, é o de Pedro. Pedro, na verdade, tem um primado. Ele é o primeiro papa, ele é o primeiro pontífice. Na lista, ele sempre aparece primeiro. E Judas Iscariotes sempre aparece por último. Por quê? Sempre narrando que ele seria o traidor. Aqui vale a pena a gente lembrar que além da onipotência e da onipresença, Deus também é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe inclusive os pecados que nós cometemos antes,
os de agora e os de depois, mesmo que a gente ainda não os cometeu. Então, escolher Judas Iscariotes foi sim escolher o traidor. E Jesus rezou muito para escolher o traidor, assim como para escolher os outros 11. Vejam que então, eles têm uma missão. Eles vão receber a autoridade de Cristo e serem enviados. Depois continua dizendo, para anunciar o reino, curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Isso é dito 2 vezes, que é para que a gente entenda que todo discípulo, aquele que experimenta Cristo, tem que ter dentro de si os sentimentos dele e passa a agir no mundo evangelizando, sendo missionário. Por isso a igreja fala e tem falado a partir de 2006 com muito mais força, que todo discípulo que experimenta Cristo torna-se missionário, anuncia Cristo aos outros. E a missão aqui começa primeiro por falar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, na verdade, é o projeto que Deus sonhou desde a criação do mundo para a humanidade, mas a humanidade não aceitou, não acolheu, pela desobediência, pela arrogância, prepotência, egoísmo, resolveu querer ser como Deus, e deu no que deu. E aí vejam, que ao falar do reino, Jesus está dizendo que no reino não existe excluído, não existe maldito, no reino não existe toda essa maldição, essa exclusão que a própria cultura e religião do tempo dele pregava. Por isso, ao mandar os discípulos com autoridade para curar doença, perdoar pecado e purificar o leproso, o pano de fundo dele não é enviar milagreiros para fazer milagres. O pano de fundo dele é instaurar o reino de Deus, e para isso era preciso curar e purificar. Se eles tinham uma leitura de que a doença era maldição e era praga de Deus, então aquelas pessoas eram curadas para serem devolvidas à sociedade, sobretudo o leproso. E eu não sei se vocês sabem, mas cada pessoa que era curada, antes de voltar à sociedade, antes de ser considerado gente, tinha que passar pelo sacerdote judeu. Ele averiguava se aquela doença não existia mais e dava então a condição de pessoa, aquela que antes era maldita, castigada, amaldiçoada. Então o fato de Jesus curar não é para que a gente crie uma mentalidade milagreira e achando que milagre é na verdade a crista da onda, que igreja boa é igreja milagreira, é a igreja que faz milagre e que grita, que faz pampeiro. Não é isso não, minha gente. Quando ele faz milagres e manda outras pessoas realizarem milagres, é parte do projeto do reino, onde não há exclusão, onde não há marginalização, onde não há malditos, onde não há impuros, onde há pessoas que precisam experimentar Deus, encontrar Deus para direcionar a sua vida conforme o projeto de Deus. Então hoje, o Senhor primeiro nos chama a perceber que, assim como teve 12, hoje nós somos os discípulos, estes que foram chamados para estar com o Senhor. Depois disso, recebemos a autoridade de ser missionário, de testemunhar o reino, de atrair as pessoas a Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos aproximar as pessoas de Deus, para que elas experimentem tamanha compaixão, tamanha graça, tamanho amor, e percebam que todos somos rebanho e povo do Senhor. Cantávamos isso no Salmo. O Salmo relata, nós não somos ovelhas sem pastor,
Somos povo e rebanho do Senhor. Somos amados por Ele e precisamos caminhar nessa ótica de um Deus que é amor, que é compaixão, que é ternura, que nos ama e nos olha muito melhor do que nós somos, desejosos de que cada um ajude o reino de Deus crescer. Como que eu ajudo o reino de Deus crescer? Faz o bem, faz caridade, estende a mão, seja generoso, haja com ternura, tire de muitos corações o ódio, o rancor, o ressentimento, que com certeza nós vamos estar colaborando para que o reino de Deus cresça e aumente a cada dia. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.